Agora sim, boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo de número 4. Foi-me colocado o desafio de dar continuidade à série de exposições nesta carta. Efésios, capítulo 4, farei a leitura a partir do verso de número 11 até o versículo de número 16. Acompanhe com fé, esta é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Todo culto é importante, mas é central na vida do Filho de Deus que o ápice do culto, se assim podemos chamar, é quando nós estamos sendo colocados diante da voz de Deus. E a voz de Deus é a sua palavra, que já está aqui diante de nós. Efésios capítulo 4, verso de número 11 até o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso de número 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Celestial, nós queremos te render graças nos momentos de louvores, de cânticos e hinos que tivemos nesta noite. O teu povo que está aqui reunido, onde o Senhor providenciou para que cada um estivesse aqui, cultuando e prestando culto ao Senhor. Agora, Pai, o nosso pedido é que teu Espírito Santo ilumine, ó Deus, os cantos obscuros do nosso coração e que nos dirija, ó Deus, na condução desta palavra, para que saiamos daqui entendendo a explicação e para que apliquemos desta palavra, ó Deus, a produzir desenvolvimento e maturidade na nossa caminhada cristã. Tudo isso nós te pedimos e suplicamos na pessoa de Cristo Jesus, a qual amamos. Amém. Meus irmãos, eu tinha uma grande ilustração acerca desse texto, mas eu resumi elas em algumas perguntas. A primeira delas é: o quanto a igreja de Cristo é importante para você? Ou, em outras palavras, o quanto você dá prioridade à igreja de Cristo? Porque isso pode não parecer muito, mas é muito provável que a resposta que você dê, ela vai nivelar, ela vai ser um termômetro de como está a sua vida com Deus. Porque em dias como estes que nós vivemos, nós podemos correr o sério risco de desprezar a comunhão da igreja. Nós podemos colocar tantas e tantas coisas à frente de um domingo, dia do Senhor. Nós podemos não dar tanto crédito para a comunhão, para o culto, para o zelo. Outra pergunta: o quão importante é para você ter pastores? E não é qualquer tipo de pastor, deixe-me ser claro. O quão importante é para você ter pastores que estão envolvidos com uma igreja saudável, uma igreja que carrega marcas de uma igreja verdadeira, onde a pregação da palavra de Deus é proclamada de forma fidedigna, onde os sacramentos, como a ceia que teremos nesta noite, o batismo, são feitos de acordo com a Bíblia e não de acordo com a opinião, onde o culto e o espaço são conduzidos não da forma como o homem deseja, mas como Deus requer. O quanto de prioridade você dá para os pastores, presbíteros, para os diáconos, para os líderes que Deus colocou na sua vida? E você reconhece, cuidado, o papel dessas pessoas no nosso meio?
o quanto você dá de prioridade para a igreja. Nas oportunidades que você tem de estar com os irmãos, não apenas no domingo, mas em qualquer outras programações, no meio de casa, com dons de hospitalidade, e o quanto você reconhece a graça de Deus de te apresentar líderes que possam conduzir você a um caminho que é eterno. Enquanto você vai pensando, eu quero expor para você o seguinte tema nesta noite: Cristo concede líderes para equipar a sua igreja. É isso que o texto que nós acabamos de ler traz para nós. A ideia de como Cristo ama a sua igreja. Como Cristo ama a sua igreja? Concedendo líderes fiéis, capacitando e equipando a igreja através desses líderes que usam a palavra do Senhor para gerar amadurecimento, para gerar proteção, segurança no meio dos desafios. Então, Cristo concede líderes para equipar a sua igreja. E veremos isso em duas partes. A primeira delas, Cristo concede líderes para equipar a sua igreja que atuam através da palavra de Deus. Cristo convoca líderes para que possam obedecê-lo, segui-lo e serem bênção no meio da igreja. Veja comigo o verso de número 11, se você ainda está com a sua Bíblia aberta. Você vai notar agora que a relação dos dons vai ter uma aproximação com pessoas. Porque ele diz no verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É muito natural que os dons são diversos. E não há dom mais importante do que o outro, porque o corpo precisa de todas as suas partes. Mas é natural que alguns órgãos são vitais no seu corpo. O seu coração é muito importante, não é mesmo? Sem o coração, o corpo não funciona. O pulmão é muito importante. Sem o pulmão, você não tem a capacidade respiratória e você não consegue produzir movimento. O cérebro também é muito importante. De forma semelhante, no corpo de Cristo, existem dons que têm uma função e um papel vital, de vitalidade no meio da igreja. E que sem esses, a igreja corre o risco de perder o seu propósito, perder a sua direção, seu desígnio. E aqui, no verso de número 11, Deus concedeu alguns dons, e esses são essenciais para a vida da igreja. Esses dons revelam o propósito da igreja e promovem o crescimento correto da igreja. Se você vê, não são apenas dons, mas são pessoas dotadas com a capacidade de conhecer, interpretar e aplicar a verdade e expandi-la através do ensino. Porque qualquer membro que entre por essa porta, ele precisa ser ensinado através das verdades bíblicas. Ele precisa ser ensinado o que é comunhão. Por vezes ele chega sabendo ou achando que sabe o que é comunhão. Não, ele precisa do ensino, ele carece da interpretação, ele carece da verdadeira aplicação. E aqui o apóstolo Paulo bem coloca que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós podemos dizer que são os órgãos vitais da condução da igreja. São vitais. Se você tirar os órgãos vitais, a igreja perde o sentido. Você tem desequilíbrio na liturgia, você tem desequilíbrio na comunhão, você tem desequilíbrio nos relacionamentos, você tem pecados se alastrando por meio da igreja, você tem membros desencorajados e tantas outras mazelas no meio da igreja. E Deus vocacionou pessoas. O primeiro que o apóstolo coloca aí é os apóstolos. E ele está se referindo aqui primariamente aos apóstolos escolhidos por Cristo. E você deve saber bem que um apóstolo bom é um apóstolo morto. Um bom apóstolo, ele deve estar morto. Não temos apóstolos. Biblicamente, os apóstolos foram para aquela época para fundamentar o alicerce da igreja cristã. Então, eles foram inspirados por Deus, eles lançaram os fundamentos da igreja, por isso, nós não temos aqui essa função mais de apostolado. Logo depois, ele cita um segundo ofício, aí na sua Bíblia, profetas. Tanto no Antigo quanto no Novo, foram pessoas que foram vocacionadas por Deus para exortar o povo a continuar sendo fiel e obediente ao Deus que continuamente se revelava ao povo. Claro que no sentido profético, nós ainda temos a proclamação desse ofício. Existem pessoas que têm a capacitação,
através da Bíblia, da suficiência das Escrituras e da iluminação do Espírito Santo, de proferir, de aplicar e de interpretar. Mas o apóstolo Paulo coloca aqui os profetas que culminaram na revelação. Hoje, nós não temos mais profetas, porque o nosso profeta já se encontra nos céus, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Não precisamos mais de sacerdote. Não é verdade? Não fazemos mais sacrifícios, porque o sacrifício verdadeiro, o sacerdote perfeito, já foi feito. Profeta e rei, nós também não precisamos mais. Nós temos um rei verdadeiro e nós temos o profeta que proclama todos os dias a palavra revelada aos nossos corações. E logo depois nós temos os evangelistas. Alguns que Deus concedeu a habilidade de evangelizar, de proclamar. Naquele período do Novo Testamento, e de forma muito breve, os apóstolos proclamavam a mensagem, propagavam a mensagem, plantavam as igrejas, e os evangelistas seguiam o caminho, anunciando e propagando essa mensagem a outras regiões, a outros povos. E aqui nós temos um dom que efetivamente existe nos dias de hoje. É claro que todos nós temos o dever de evangelizar. Nós corremos um sério risco de terceirizar isso para a liderança da igreja. Não, eu deixo isso com o pastor, deixo isso com o seminarista, deixo isso com qualquer líder, menos para mim. Hoje, como sacerdotes universais, nós temos o dever de evangelizar. Mas, meus queridos irmãos, tem certas pessoas que têm a capacitação do Espírito Santo e a facilidade, a estratégia, não através da sua própria força, não através do seu próprio conhecimento, de enxergar boas oportunidades. E essas pessoas têm uma facilidade de evangelizar. É notório. Você fica até do lado dessa pessoa, você se sente constrangido. É um dom. Ele é um evangelista nato. E por fim, pastores e mestres, que dá aqui a mesma ideia. São pastores que também ensinam, ajudam na aplicação e entendimento da palavra, que orientam o rebanho e procuram preparar a igreja para permanecer firme na verdade em circunstâncias difíceis. Ele, Cristo, concedeu tudo isso que é necessário para a sua igreja. Se você se perguntar como Cristo tem amado o seu povo e nos amado, ele convoca, ele confirma o chamado interno no coração de homens e os capacita a terem o chamado externo confirmado no meio da igreja. Assim eles são eleitos, presbíteros, diáconos, são enviados aos seminários, são preparados, passam anos estudando para que então eles possam continuar proclamando o evangelho no meio da igreja. É claro que isso, para nós que estamos numa igreja saudável, não é nada novo, mas é necessário relembrar isso, para que possamos reconhecer que Deus continua levantando pessoas, fazendo essas pessoas entenderem o chamado e a necessidade de cuidarem de outros no meio da igreja. Na prática, o ministério da palavra é vital para a igreja. Pastor, o que é o ministério da palavra? O ministério da palavra é quando a igreja entende que a palavra deve ser pregada publicamente a todos os irmãos, ou seja, ela é lida, ela é explicada e aplicada. Ponto final. Nada mais, nada menos. E o ministério da palavra também é quando a palavra é pregada de forma privativa aos ímpios quando evangelizamos e aos crentes quando aconselhamos, quando exortamos, quando confrontamos, quando motivamos, quando lembramos das prioridades eternas, que por vezes precisamos reforçar no coração do crente, que por vezes se esqueceu daquilo que tem real valor e significado. Uma igreja saudável é uma igreja que está fundamentada no ministério da palavra. Não apenas publicamente, mas privativamente. De casa em casa, de café em café, em visita, em atendimentos, em sessões, porque o aconselhamento começa e provavelmente vai durar um longo período, até que o irmão possa caminhar sozinho. Não que ele se torne dependente do pastor, não. Ele tem o supremo pastor, que é Cristo Jesus. Os líderes apontam os membros da igreja para Cristo, entregam ferramentas na mão, tornam ele protegido, resguardado. Os pastores não vão ficar aqui para sempre. Por vezes Deus os tira, envia para outros lugares, mas o pastor sabe, os pastores mestres, que devem continuar ensinando a igreja a permanecer não em questões subjetivas, mas a permanecerem alicerçados na Bíblia. Na Bíblia. Você valoriza essas pessoas que Deus coloca em sua vida? Você faz uso delas
Veja alguns textos. Se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, Hebreus capítulo 13, verso 17, quando o autor está falando acerca destes que são levantados como pastores, mestres e evangelistas, ele diz o seguinte: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não proveita a vós outros. Se há uma situação em uma sociedade onde um tempo mais dificultoso para pastorear pessoas, é este. Porque o desafio é intenso. Devemos ensinar as pessoas a identificar os erros, devemos ensinar as pessoas a identificar os seus ídolos e, por vezes, a elas largarem das suas opiniões e achismos, que parecem tão certos, mas não são. A Bíblia é certa, a opinião não, o achismo não, as suposições não. E olha o que o autor está dizendo: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem devem prestar contas. Eu já contei lá na primeira igreja que certa feita, depois de 3 anos de ministério pastoral, tempo muito difícil, eu disse: olha, como as coisas vão bem, passou um tempo nebuloso e as coisas estão caminhando muito bom, olha que coisa maravilhosa. E um certo pastor chegou até mim e disse: meu irmão, se você continuar assim, você vai fracassar em breve. Porque quando eu esbocei e detalhei toda a minha rotina, ele disse: te falta 2 coisas. Você tem feito muitas coisas. Você é organizado, organiza a igreja, financeiramente, as coisas caminham bem, os ministérios estão bem organizados, tudo pontual. Você tem ensinado, lecionando, mas você deve lembrar da sua primeira função. E eu, como um bom pecador, disse: qual? Orar pelo rebanho. Se você olhar o manual presbiteriano, a função do pastor principal é orar e interceder pelo rebanho. Orar e interceder por cada um que Deus envia para a sua igreja, o seu povo. Logo depois de orar e interceder, o principal é estudar com esmero a palavra de Deus com profundidade, para que o povo, o rebanho do Senhor, tenha um alimento profundo, a ponto de que ele seja confrontado e exortado, seja chacoalhado e diga: lembre-se, a eternidade está à porta. Nada dessa terra nós poderemos levar. Oração, proclamação do Evangelho. E para que estes ofícios? Por que Paulo está citando esses 4 ofícios e 4 deles, que apenas 2 têm atualização no dia de hoje, são atuais no dia de hoje? Veja comigo no verso de número 12. Há uma necessidade gigantesca na igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Um certo comentarista vai dizer que aqui os santos são aqueles que estão caminhando. Por vezes resvalam os pés, por vezes se esquecem das suas prioridades verdadeiras, por vezes se esquecem de Cristo Jesus, e eles se esquecem que eles devem desenvolver um crescimento em todas as áreas da sua vida. Não de maneira ímpia, mas de maneira bíblica. Se eu cresço na minha área profissional ou acadêmica, tem que ser de maneira bíblica. E o desempenho desses santos só é aperfeiçoado através do ensino bíblico. Ah, pastor, mas na área financeira eu preciso de ensino bíblico? Com toda certeza. Com toda certeza. Nós deturpamos o trabalho, nós deturpamos a remuneração que nos chega. Nós furtamos de Deus. No meio profissional também? Também. No meio acadêmico também? Também. Nós não estudamos por excelência. Nós estudamos, às vezes, para a mediocridade. Mas nós não estudamos para a glória de Deus e por excelência. E em todas as áreas da nossa vida, as emoções, os sentimentos, a Bíblia deve desempenhar um papel perfeito e santo. Desempenhar um papel que visa lembrar quem nós somos e viver como Cristo requer que nós vivamos, como testemunhas vivas de Cristo. No verso de número 13, ele vai mostrar a implicação de tudo isso. Por que tudo isso? Por que eu devo ser aperfeiçoado em Cristo? Por que eu devo caminhar desenvolvendo o meu serviço na edificação do corpo de Cristo? Ele vai dizer algo que parece utópico, você lê. Até que todos, não apenas alguns,
não apenas metade, não um terço, mas ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o propósito da sua vida? Nós nos esquecemos disso. Um breve catecismo, nosso manual, nossas confissões dizem que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Enquanto isso, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, uma igreja que pensa nas mesmas coisas, uma igreja que age da mesma forma, uma igreja que caminha na mesma direção. Ah, isso não existe, pastor. O texto é claro. Se você reconhece que o cuidado de Deus provém de Deus colocando um chamado interno no coração desses homens, confirmando esse chamado, essa vocação externa por meio da igreja, e se Deus continua enviando homens fiéis a Deus, e não aos homens, mas fiéis a Deus, a proclamar a sua palavra, mesmo que gostem ou não, da forma como deve ser, e se essa proclamação, esse ensino visa lembrar você da necessidade, da prioridade da comunhão com o corpo de Cristo, que você deve identificar os seus dons, e identificando esses dons, edificar a igreja, porque sem a igreja não há crescimento. Sem a igreja, pode até parecer que a sua vida profissional está caminhando, mas distante da igreja, não está. Pode parecer, mas não está. Porque você precisa da igreja, para que todas as suas áreas da sua vida redundem para a glória de Deus. E o que é essa unidade da fé? A unidade da fé é pensar nas mesmas coisas, ter as mesmas coisas na ponta da sua língua, lembrar da criação, da queda, da redenção em Cristo Jesus, da vida eterna. É uma igreja militante hoje, mas que tem o mesmo propósito. Não há espaço para desunião, não há espaço para confusão, não há espaço para incertezas, não há espaço para falta de trabalho, para falta de trabalhadores. Não existe, porque a igreja está pensando na mesma direção. Eles estão chegando à unidade da fé. E tudo isso por meio do pleno conhecimento do Filho de Deus. É claro que nós não chegamos à plenitude do conhecimento de Cristo, mas ele diz pleno aqui porque enquanto nós estamos avançando no decorrer dessa vida, nós vamos crescendo em conhecimento de Cristo. E olhe que é coletivo, é todos. Todos devem chegar à unidade da fé e à medida de Cristo. Você não tem como ser igreja se você não tiver o mesmo pensamento. Nós não temos a mesma fé, não foi isso que foi exposto nos versos 1 a 6? O mesmo Senhor e o mesmo batismo? Nós não seguramos a mesma Bíblia? Então por que nós pensaríamos diferentes um do outro? A diversidade é natural, mas o pensamento e o propósito são os mesmos. Não há como nós não pensarmos na mesma necessidade, na mesma prioridade. Não há como nós não nos sujeitarmos uns aos outros, a nos preocuparmos com aquele que falta, a velarmos e orarmos e intercedermos pelos nossos líderes. É isso que está sendo colocado aqui. Por isso a pergunta, o quanto você tem desfrutado da comunhão, da oportunidade, dos privilégios no meio do povo de Deus, em uma igreja saudável, onde temos o ensino e a obediência às observações daquilo que Deus ordena. Lembre-se que o alvo da verdadeira igreja é nos moldar conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E na sociedade que nós vivemos, meus irmãos, quando eu estou aconselhando, o que eu tenho mais visualizado são irmãos que estão distanciando dos relacionamentos da igreja. Eu vou para a igreja, mas eu fico distante dos relacionamentos. Eles não têm extensão com a minha vida. Eu divido. Ah, meu irmão, você não sabe o quanto está perdendo. Você não sabe o quanto você está perdendo em desenvolver a graça que o Senhor tem agido através de nós e através da vida da igreja. E essa é a razão que nós temos, que precisamos andar, pensar e agir da mesma forma como o povo de Deus, para que tenhamos unidade e comunhão verdadeira. Mas a segunda lição é porque nos falta algo e porque nós corremos o risco de nos tornarmos crianças imaturas. Perceba o verso 14 ao verso 16. Cristo conduz a sua igreja
através dos líderes que ele equipa para a maturidade. Verso de número 14. Sendo assim, então, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Maturidade aqui é a ideia de firmeza e constância. Uma criança, a ilustração que ele usa é porque ela é instável. Uma criança crê em qualquer coisa. Ela acredita em qualquer coisa. Olha, está dando doce ali, a criança vai, porque ela acredita. E o fato do apóstolo Paulo trazer essa ilustração é muito provável que os irmãos aqui estavam andando como crianças e que em breve poderiam ser atingidos por ondas de ventos, de ensinos não bíblicos. Hoje em dia, meus irmãos, se você pegar o seu celular, você vê uma pregação ou alguém proclamando uma mensagem, você consegue identificar as sutilezas enganosas na pregação? Você sabe diferenciar uma pregação bíblica de uma pregação não bíblica? Você sabe verificar se a pregação está glorificando a Deus ou não? Você consegue identificar as marcas de uma igreja saudável? Você consegue ter essa maturidade e atenção para com a sua vida? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não podemos ser como crianças, levados pelas emoções, pelos sentimentos, por inovações. Um crente não deve agir dessa forma. Nós não somos crianças. Arrastados pelas ondas do mar e levados de um lado para o outro. E ele coloca essa ideia aqui porque o que pode nos impedir de amadurecer é quando nós temos o ensino incorreto das Escrituras. É quando nós levamos para casa aplicações que não são bíblicas. É quando nós levamos ao texto ideias que não estão no texto. Quando nós colocamos as nossas suposições e experiências no texto. Quando nós queremos o culto do nosso jeito. Quando nós queremos a igreja da nossa forma. Quando nós queremos que os líderes façam aquilo que nós queremos. Mas não. A igreja verdadeira conduz a liturgia da forma como Deus requer. A igreja verdadeira tem líderes que nos confrontam, que nos motivam, que nos encorajam, que nos alertam para os perigos. Ventos de doutrina, pelas artimanhas de pessoas que induzem ao erro, por algo superficial que passa, que não tem profundidade. E o saldo dessas coisas, meus irmãos, é totalmente negativo. São pessoas que vacilam, que são enfraquecidas, que buscam pelo pragmatismo, pelo que funciona. São pessoas que às vezes vão para megas igrejas, que buscam quantidade, não qualidade, que terceirizam suas responsabilidades e por aí vai. São pessoas que são influenciadas por questões de fama, de honra, dinheiro. Parece que funciona, parece que está dando tudo certo, mas estão sendo induzidas ao erro. O maior impedimento da igreja é a criação de doutrinas que não compactuam com a palavra do Senhor. Por isso, os órgãos vitais como coração, pulmão e cérebro, por isso, os evangelistas e pastores e mestres são essenciais para que o corpo funcione bem. Você precisa de ensino, mas não somente aos domingos, você precisa da escola bíblica dominical. Você não precisa que a sua conta bancária esteja recheada. O que você precisa é de ensino. Sem ensino, você não vai dar conta dos desafios. Você vai perder as oportunidades que Cristo lhe concede. O que você precisa hoje não é aquilo que você quer. É ensino bíblico. E o ministério da palavra é o que produz verdadeiras igrejas, é o que produz corações transformados, é o que produz verdadeiro aprendizado. Somente a palavra de Deus, por meio destes ofícios, pode encontrar edificação nos demais dons da igreja. Certa feita, um autor reformado, ele dá a seguinte ilustração acerca de uma igreja que ainda está se encontrando nos seus dons, no seu serviço mútuo. Ele passa por uma construção de uma catedral e um dos funcionários está ali perto, trabalhando com os materiais da obra, e ele pergunta: o que você está fazendo? Ele: estou colocando aqui uns tijolinhos a mais para fechar esse buraco. Ele anda mais para frente e pergunta ao segundo: o que você está fazendo? Eu consegui esse emprego e vai me render um valor extra
no final do mês. Ele vai para um terceiro e último. Ele pergunta: o que você está fazendo? Estou construindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mesmo trabalho, a mesma função, mas visão diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós necessitamos do ensino para que nos nossos lares, na educação dos nossos filhos, na priorização das coisas que são eternas, na submissão dos líderes que Deus nos concede, em identificar os ídolos do nosso coração, em nos sujeitar, em conduzir a nossa vida e lidar com os nossos pecados diariamente, nós precisamos da palavra do Senhor. E não é utópico ler que nós devemos chegar à mesma unidade, pensar as mesmas coisas, agir da mesma forma. E aí, uns aos outros, começa a fazer sentido. Orar uns pelos outros, confessar uns aos outros, começa a ter fundamento. Fundamento. Na igreja do Senhor Jesus, Ele trabalha para que tenhamos a mesma visão, maduros. Então agora, meus irmãos, vamos seguir para o final. Porque o propósito de Deus é conceder líderes para a sua igreja. E que você saia daqui reconhecendo os líderes que esta igreja tem. Seja o nosso irmão, o seminarista Caio, com o seu chamado interno sendo confirmado por esta igreja, pelo povo do Senhor, sendo enviado, sendo treinado e capacitado. Seja o reverendo Marioto, que aqui conduz os irmãos, sejam os presbíteros dessa igreja que zelam por vocês, sejam os diáconos que servem vocês, mas todos estes têm o desafio de equipar a igreja ao amadurecimento. E isso não é feito por falas motivacionais, por sanar desejos do seu coração, por auxiliar você em necessidades materiais, isso é secundário, mas em questões de ensinar e exortar o seu coração pela palavra de Deus. Veja o verso de número 15 da sua Bíblia. Esse amadurecimento redundará em serviço amoroso, no mesmo modo de pensar, no mesmo cuidado, na mesma visão, uns para com os outros. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Note o contraste. Antes imaturos, agora ele diz: sigam a verdade no amor prático, cresçam em tudo, tendo Cristo como fundamento. A nossa dificuldade é que nós não queremos ter Cristo como fundamento das áreas da nossa vida. Por vezes, nem no meio da igreja. Nós queremos colocar outras coisas como fundamento. Talvez os nossos desejos, planos, sonhos, conquistas, realizações, nossas prioridades, até mesmo as que parecem mais genuínas e atrativas, mas que não são bíblicas, são ímpias. Para que possamos crescer, o fundamento só pode ser Cristo. E é em tudo, tudo. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Se você quer crescer na vida, ou se você quer verificar se existe real crescimento na sua vida, verifique se retirar tudo, permanecerá Cristo, que é eterno. Agora, se retirar tudo e o seu fundamento for junto, meu irmão, talvez você não esteja dando o real valor e significado para o corpo de Cristo, para a comunhão, para o alto preço que foi pago para que você estivesse aqui nesta noite em comunhão, reconhecendo a obra de Cristo, considerando seriamente que tudo que temos não é nosso, considerando que Deus, a sua expressão de amor, se revela na pessoa de Cristo Jesus e que ainda nos dias de hoje Ele continua enviando pastores, mestres, evangelistas, para que nos proclamem diariamente. Intercedam por nós de joelhos em oração, incansavelmente, mas também nos exortem de forma pública e privada na palavra do Senhor. Não que devemos nos apegar a eles, mas que eles devem nos apontar para o Supremo Pastor. Não existe cristianismo sozinho ou solitário. Precisamos uns dos outros. Precisamos pensar e falar sobre a mesma fé, as verdades do Evangelho. Precisamos conhecer mais de Cristo, e você não conhece mais de Cristo sozinho. Você já viu aquela ideia
Quanto mais você compartilha algo, mais você aprende. Quanto mais nós compartilhamos do Evangelho uns com os outros, mais nós vamos nos aprofundar na fé. A questão é que, por vezes, a nossa imaturidade e suposições e achismos impede de que venhamos a nos relacionar uns com os outros de maneira bíblica e profunda. Por vezes, nós temos dificuldade em renunciar à nossa rotina para ligar para um irmão, ter um encontro com ele, conhecê-lo mais, interceder pelas suas dificuldades e continuar ombreando uns aos outros. Por vezes, o individualismo toma conta do nosso coração e a suposição é que o domingo é importante, mas os demais dias Não. Você precisa da igreja, você precisa desenvolver isso, precisamos conhecer mais a Cristo para que isso renove e transforme o nosso caráter. Todo o corpo, não apenas os que servem no ministério da palavra, mas todos os dons juntos redundam em edificação necessária para todos nós. Cristo continua conduzindo sua igreja, concedendo líderes que equipam cada membro a crescer em maturidade, a permanecer firmes no ensino de Cristo, permanecerem firmes na Bíblia, a motivar o nosso coração para que leiamos a Bíblia. Por vezes, esses líderes vão ler a Bíblia para você, para que você tome coragem, firmeza e avance nesse conhecimento. Por vezes, esses líderes vão orar com você, vão orientar você, vão encorajá-lo e vão lembrar, meu irmão, o seu fundamento deve ser Cristo. Na prática, lembre-se que Cristo continua governando a sua igreja. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você não precisa de nada novo. Você tem os próprios enviados do Senhor para explicar, para aplicar esta palavra, privativamente e publicamente. Esses ofícios são essenciais para a vitalidade de uma igreja saudável. Saudável. Ore por estes. Ore pelos pastores. Ore pelos seminaristas. Ore pelos presbíteros. Ore pelos diáconos. Ore por aqueles que servem. Ore a Deus para que Ele envie mais dons de serviço, de hospitalidade, no meio do povo do Senhor. Busque aqueles que estão ausentes no seio da igreja. Tenha o dom de misericórdia, de compaixão. Aplique isso no meio da igreja. Sirva com seus dons. E se você ainda não identificou quais são os seus dons, busque o ministério da palavra. Busque o aconselhamento bíblico, para que você possa identificá-los. E assim, então, crescer, não apenas na sua vida espiritual, mas em todas as áreas da sua vida, meu irmão. O seu lar vai ser melhor, muito melhor. Os seus estudos caminharão melhor. O seu trabalho desenvolverá muito melhor. Porque a visão será outra, as atitudes serão outras, os comportamentos serão outros. Que não sejamos como crianças, mas como os discípulos conscientes da obra redentora. Assim saberemos priorizar a comunhão e os líderes que o Senhor nos concede, orar por eles e uns pelos outros. Essa maturidade nos dará uma mesma visão, um mesmo pensamento para estarmos juntos na mesma mesa do Senhor. Nós só podemos nos sentar na mesa do Senhor porque nós temos a mesma fé, não é verdade? O mesmo batismo, o mesmo Senhor. Mas Cristo nos convoca hoje a termos o mesmo pensar, a mesma unidade, a mesma preocupação, a mesma direção, porque você, meu irmão, não está indo para o céu sozinho. Por vezes parece que está, porque as lutas ficam somente com você, porque às vezes não aparece ninguém ao seu lado na trincheira, ninguém para interceder, para orar. Mas olhe para o alto, olhe para Cristo. Ele enviará servos do Senhor. Olhe para que Ele envie irmãos fiéis, firmes, para que te ombreiem na jornada da fé. Não busque lá fora, busque no meio do povo do Senhor, porque é aqui que você vai ser treinado e equipado para os desafios da segunda-feira. Está batendo a porta. É aqui que você vai ver o seu ministério sendo desenvolvido. É aqui que você vai poder ser treinado a usar os seus dons
lá fora. Essa é a maturidade que Deus requer de nós. Sentarmos na mesa do Senhor, nesta mesa, onde estão todos aqueles que estão sendo ensinados e que devem viver, como diz Efésios 1, ao verso de número 4, um estilo de vida, um andar que agrada a Deus. Que agrada a Deus. Se você quer se perguntar como Deus tem expressado o amor pela sua vida, lembre-se da igreja. Você está aqui hoje, nesta noite. Você não precisaria estar em nenhum outro lugar. O shopping pode parecer mais prazeroso, a praia ou qualquer outra programação com amigos, mas é aqui onde existem ecos da eternidade. É aqui onde você visualiza questões que serão passageiras, tristezas, vitórias, derrotas, que vão redundar na eternidade. É aqui nesse ambiente, é o melhor ambiente onde você poderia estar. É o melhor local onde você poderia estar. É aqui na igreja, no corpo do Senhor, onde você é lembrado que em breve nós partiremos desta vida. Deixaremos tudo? Não, não deixaremos nada, pois nada temos. Mas nós nos encontraremos com aquele que é tudo para nós. Aquele que nos tem carregado nos braços, segurado na nossa firme, com a sua firme mão, na nossa mão, e não tem nos deixado, não tem se esquecido de nós. Ele continua enviando pastores, Ele continua vindo ao nosso encontro, Ele continua mantendo a sua igreja fiel, bíblica e verdadeira, para que você lembre, não tenho nada neste mundo, que o meu fundamento e o seu fundamento seja Cristo, cabeça da igreja, e que amemos a sua palavra e que possamos depositar nele a nossa confiança. Quero convidar você a abaixar a sua fronte. Nós vamos orar. Pai Celestial, nesta noite, nas porções de Efésios, capítulo 4, dos versos 11 a 16, nós somos ensinados que o Senhor continua governando a sua igreja. Igreja essa da qual nós fazemos parte. O Senhor nos deu o privilégio de, no meio do seu povo, sermos capacitados, sermos convocados, e todo o restante da nossa vida redunda deste momento. É daqui que fluem as bênçãos para o nosso trabalho, para o nosso lar, para a nossa vida conjugal, financeira, emocional. É aqui onde nós depositamos as nossas ansiedades, rebeldias, omissões, esquecimentos e desprezos. É aqui aos pés do Senhor Jesus Cristo, quando nós visualizamos o Deus grandioso, bondoso e imensurável que és. É onde nós nos sujeitamos e nos rendemos, como nós cantamos aqui nesta noite, a glória e o poder do Deus Todo-Poderoso. É neste lugar que nós lembramos que não temos poder, força ou capacidade de saber todas as coisas do dia de amanhã. É neste lugar que nós somos lembrados o Deus a qual nós servimos, um Deus onisciente, onipotente, todo-poderoso. Um Deus grandioso em misericórdia, um Deus que, apesar das nossas falhas, das nossas indagações, murmurações, reclamações, continua e permanece fiel. A mesa é colocada diante de nós, uma mesa onde o Senhor tem convocado os seus filhos, que estão aqui nesta noite, onde nós somos lembrados que o Senhor continua nos amando. O Senhor continua não apenas observando, mas interagindo e intervindo em nosso favor. Nós somos gratos pela vida dos pastores desta igreja, pela vida dos presbíteros desta igreja, pelos irmãos que servem com seus dons e talentos nesta igreja, por aqueles que se esmeram, que se dedicam a Deus na ministração e na condução do povo do Senhor no louvor e adoração, dos servos, ó Deus, que chegam antes, que preparam todas as coisas para que seja feito com excelência, não da forma como queremos, mas da forma como o Senhor requer de nós. Nós somos gratos pelos irmãos que o Senhor tem enviado para esta igreja, para continuarem servindo e sendo cuidados, ensinados, encorajados, através da Tua palavra. Que o ministério da palavra seja central nesta igreja,
o ministério da proclamação da Tua palavra, o ministério do aconselhamento, o ministério, ó Deus, que evangeliza as pessoas que ainda não Te conhecem. Que o Senhor priorize em nossos corações a oração uns pelos outros, a nos confessarmos uns aos outros, a buscarmos uns aos outros, ó Deus, durante a semana, a estarmos unidos no mesmo pensamento, na mesma unidade da fé. E tudo isso lembrando da perfeita obra que foi realizada na pessoa de Cristo Jesus. Um alto preço foi pago, de forma completa, de forma suficiente. E hoje nós podemos celebrar o pão, o cálice, aquilo que renova em nós tudo aquilo que precisamos para continuar na jornada da fé. Tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.